Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. Hoje nós vamos lançar um outro olhar para a reeleição de Sebastião Melo como prefeito de Porto Alegre. O olhar da estratégia e da comunicação de quem esteve no centro da concepção disso tudo. O nosso convidado é Tadeu Viapiana, economista, atua na comunicação institucional e política há 30 anos, foi responsável pela estratégia de comunicação de várias campanhas políticas em eleição para governador, senador, deputados federais, estaduais, prefeito e inclusive na de Sebastião Melo. Tadeu lançou há pouco o livro Lições de 2024, a grande enchente, a estratégia de comunicação e a vitória de Sebastião Melo à Prefeitura de Porto Alegre. A estratégia de campanha, a operação vitoriosa de Sebastião Melo, mais do que até um relato eleitoral, é um estudo sobre como uma comunicação inteligente e criativa pode fazer diferença, claro, sempre ao lado de uma boa estratégia política. Então, para relembrar, o Melo foi reeleito contra Maria do Rosário, depois da enchente, a maior enchente da história de Porto Alegre. Tadeu, bom dia e bem-vindo. Que bom dia, prazer estar aqui contigo, Kleber, os que nos acompanham. Obrigado. Tadeu, é claro que cada eleição é uma eleição, né? Eu digo sempre, cada eleição dá um livro, né? Cada uma é uma história à parte. Mas dá para dizer que essa reeleição do Melo foi ainda mais diferente, né? Foi, na verdade, Kleber, nós tivemos duas eleições diferentes, muito diferentes, né? A primeira foi a de 20, em razão da pandemia. Ah, que 20 teve a pandemia. É, um contexto assim completamente difícil, até mais difícil num certo sentido do que a da enchente, né? Porque todas as pessoas foram afetadas ali naquele contexto da pandemia, né? Do Covid. E a eleição de 24 teve essa grande enchente em maio, né, que alterou completamente o cenário político, administrativo, de gestão social da cidade de Porto Alegre, da região metropolitana e até do estado. Então, foi uma eleição, as duas eleições foram eleições bastante atípicas, né? Tu tens razão, toda eleição é única, toda eleição tem as suas próprias circunstâncias específicas. E a função do estrategista, nesse caso, da estratégia, enfim, da campanha, da pré-campanha, como da estruturação das alianças, dos argumentos centrais, enfim, das táticas, foi muito afetada por isso, né? E este livro... O cenário muda a estratégia. E este livro eu escrevi justamente por isso, porque eu achei que as duas eleições reuniam alguns elementos que permitem entender melhor o que acontece dentro de uma campanha, né? Quem olha de fora, só vê o rádio e a televisão, não enxerga o dilema de quem está lá dentro, né? E que precisa todos os dias fazer programa de televisão, de rádio, orientar o posicionamento do candidato, a agenda do candidato. Então eu escrevi esse livro justamente para permitir com que as pessoas que não acompanhem isso tenham uma visão do que acontece lá dentro. Tem um pouco que você falou ali do Duda Mendonça, que escreveu aquele Casos, e você preenche aqui uma lacuna que não é um livro, o conceito aplicado à prática, né? É muito bom de ver. Hoje tem bastante marketing político e tal, e ok, mas aqui tem um caso aplicado, é um case mesmo. Exatamente. Na verdade, esse livro ele é uma mistura assim, de um depoimento pessoal com uma parte mais analítica, né? Eu gosto muito de política, estudo política há muitos anos, então tem algumas análises que não são propriamente de comunicação, são política mesmo. Por exemplo, tem um capítulo do livro que eu conto como é que o Melo montou a aliança política. Era uma das perguntas que eu ia te fazer. Até primeiro, se tu me permite, Tadeu, o que é na leitura das pessoas ali na eleição e tal, quem é essa figura Sebastião Melo na cabeça das pessoas? Pois é, tu sabe que eu gosto muito de fazer pesquisa
qualitativa, né? Nós usamos muito dois tipos de pesquisa. A pesquisa quantitativa, que é uma pesquisa mais abrangente, com amostra grande, no caso de Porto Alegre, 1.200, 1.400 pessoas. E através dessas pesquisas, tu recolhe assim, uma percepção mais geral das pessoas em relação à cidade, ao candidato, ao momento que elas estão vivendo, e a própria política nacional, estadual e local. E tem um outro tipo de pesquisa que eu particularmente gosto muito, utilizo muito em todas as campanhas que eu trabalho, que é a pesquisa qualitativa. Aquela que tu senta dentro de uma sala e faz uma moderação, uma conversa com 10, 12 pessoas, e aí tu aprofunda certas percepções que tu detecta lá na pesquisa quantitativa. Nas pesquisas qualitativas, no período pré-eleitoral, ali por junho, julho, a gente enxergava uma coisa muito interessante, que era assim, o Melo sempre foi um político popular, né? Ele tem uma longa vida na cidade, ele foi vereador 3 mandatos, quando ele foi presidente da Câmara, ele fez um seminário que mudou o jeito de olhar Porto Alegre, chama-se Visão de Futuro. Trouxe para Porto Alegre pensadores internacionais, o Borja da Espanha e outros dos Estados Unidos, enfim. Reuniu o que havia de melhor no Brasil e no exterior sobre a questão dos desafios urbanos. E aquele momento ali muda o jeito de ele olhar a cidade. Nós temos ali claramente assim, um vereador preocupado com as questões locais, preocupado com a sua reeleição antes e depois um político que olha para a cidade de um outro jeito. Entende mais assim a complexidade que é uma cidade do porte de Porto Alegre, né? Mas ele não, mesmo incorporando esse cabedal novo de conhecimentos e de atenções, vamos dizer assim, ele não abre mão daquele componente popular. Então, porque está no DNA dele. É o jeito dele. Então, assim, ele é realmente um cara genuíno nesse sentido. Né? Não é para fazer média, nem para construir imagem. Não, ele gosta de caminhar na cidade, ele gosta de estar nas comunidades. Então, assim, lá naquelas pesquisas aparecia o seguinte cenário. Nós já estávamos dentro da enchente. Né? O desgaste da enchente foi enorme. Depois nós podemos falar um pouco disso. Mas o que aparecia ali nas qualitativas? O prefeito havia perdido popularidade, a percepção positiva dele havia caído. Ele estava antes da enchente, ele estava com 58, 57 de aprovação. Ele caiu para quase 40. Ele caiu 17 pontos. Mas o curioso é o seguinte, quando tu conversava com as pessoas diziam, não, claro, criticavam, mas a prefeitura tem que fazer assim, tem que ser mais rápido, tem que isso. Mas elas revelavam uma abertura para conversar e entender as razões dele. Então eles diziam assim, nós queremos que ele nos explique o que está acontecendo. Nós queremos ouvir a versão dele, porque ele sempre esteve do nosso lado. Então, o que levou as pessoas a darem uma outra chance para ele? Para o perdão ali, tinha um caminho para a reconciliação. Todo o histórico, todo o capital político que ele havia acumulado ao longo da vida como vereador, enfim, como militante comunitário, vereador político da cidade de Porto Alegre. Então, claramente, para nós ali, que estávamos pensando a estratégia da campanha, a gente abriu uma janela de oportunidades, uma porta, uma possibilidade concreta de fazer uma boa eleição competitiva, desde que a gente atendesse essa necessidade das pessoas de explicar claramente o que a prefeitura fez, o que o prefeito fez. Enfim. E aí se decidiu explicar. A campanha começa dando explicação. Isso é muito interessante. A estratégia da campanha, e nesse caso, foi a seguinte. Também ele teve uma postura assim, muito, muito clara nesse sentido. Né? Ele parou e sentou e disse assim, não, primeiros programas de televisão eu quero falar sobre a enchente. Porque era o assunto, né? Então não adianta como fugir do assunto. Desviar. Mas a gente resolveu fazer a gente pegou essa demanda e transformou ela numa questão estratégica da campanha. Nós fizemos 5 programas, os primeiros 5 dias
todos os comerciais e todo o tempo foi dedicado a explicar para a população a Melo e enchente. Melo, prefeitura, enchente. O que foi feito, o que não foi feito, os pacotes, etc. Porque as pessoas também revelavam nos grupos assim, elas diziam assim, a gente não sabe, a gente não tem informação. E aí tem uma coisa muito interessante, que é assim, ó, o Melo foi duramente atacado pela mídia naqueles, com raras exceções, ele foi duramente atacado. Muito atacado. Ele foi culpado, por exemplo, de que as casas de bomba não haviam funcionado, não tinham manutenção adequadamente, etc. E poucas pessoas na mídia disseram ou responsabilizaram os demais prefeitos, como se o problema das casas de bomba e da estrutura de defesa da cidade fosse surgido a partir de 24. Não. Desde que eu me conheço por gente e que eu moro em Porto Alegre há mais de 30 anos, nunca isso foi prioridade da cidade. Não estava na agenda da cidade dar uma... Nunca se tratou disso. Então, de uma hora para outra, se viu que havia um problema ali e que esse problema, para ser correto, devia ser atribuída a responsabilidade a todos, né? Todos os últimos 10 prefeitos, pelo menos, que também pecaram ou falharam na questão. Então, a questão não era bem essa, né? Nenhum deles especificamente pode ser responsabilizado, né? A questão é que não havia vamos dizer assim, uma emergência nesse assunto, né? Enchente... Como passou a ter, né? E aí se tratou disso. Então nós começamos a campanha fazendo isso, né? E acompanhando nas qualitativas grau de compreensão. O grau de compreensão. Tá. E depois tomamos uma decisão drástica, né? Não falamos mais de enchente. Quer dizer, o assunto foi tratado e aí a gente fez uma virada fantástica na campanha. A campanha ficou alegre, bonita, criativa. Colorida, né? Foi colorida. O Melo sempre na rua, sempre abraçando as pessoas, sempre conversando com as pessoas. E nós tínhamos um bom tempo de televisão, isso ajudou bastante também. E aí que veio a aliança que tu disseste, né? Isso. Porque quando a gente olha, por exemplo, na política, a gente sempre tende a valorizar mais o que acontece durante as campanhas ou a campanha. Na verdade, tem outros momentos da campanha ou da eleição que começam muito antes, né? Tem a pré-campanha, tem a vida do político. O governo em si. O governo em si, se fez um bom governo, um mau governo. Então, assim, e uma das questões centrais disso é a aliança. Por que a aliança é importante? Primeiro porque ela te dá tempo de televisão. Mas não é só isso, não. É que a aliança te permite estabilidade para governar. Esse dado hoje na política é uma coisa muito importante. Tu observa isso assim, por exemplo, tu tem uma situação, vamos pegar assim, uma comparação entre o governo do estado e o governo federal. Olha as dificuldades que o governo federal tem para governar com tranquilidade, com estabilidade, com previsibilidade. Não é só uma questão de governo em si, é as condições políticas de não ter uma maioria sólida no parlamento. Compara o governo federal com o governo estadual. Né? Que eu recordo, faz 8 anos já, 8º ano do governador Eduardo Leite, não teve nenhuma crise institucional. Perdeu algumas coisas. Perdeu, ganhou e tal, mas tem uma estabilidade para governar. Nesse contexto, Kleber, que nós vivemos das redes sociais, isso é muito importante, né? Porque quando tu não tem estabilidade política, tu gera uma crise diária, né? Tu vive em crise, porque as redes potencializam tudo, todo mundo fala, todo mundo publica. Às vezes, Tadeu, as pessoas nos procuram, né? Tu deve ver isso também, querendo uma solução de comunicação estrito sensu, né? Ah, meu governo não comunica bem. Aí você pergunta, como é que está a tua relação com a Câmara de Vereadores? Ah, briguei com todo mundo, perdi a maioria. Quer dizer, a comunicação vira mais consequência, né? A causa é política, né? É política. Tu vê o seguinte também, né? Então, tem a questão da aliança, que é importante. Agora, vê a outra questão também muito séria, que está associada à aliança, a escolha do candidato. Então, tu nota o seguinte, o PT escolheu em Porto Alegre para concorrer com Melo a Maria do Rosário. Ora, se tu é um analista ali do ponto de vista daquele momento que está se escolhendo, tu tem que considerar que tu vai enfrentar um candidato popular, prefeito com boa avaliação, político experiente, experimentado, bom debatedor,
né? Bom argumentador. Então, tu tem que colocar alguém que vai concorrer com ele, que tenha pelo menos alguns pré-requisitos que lhe permita fazer uma campanha competitiva contra ele. Eles escolheram a Maria do Rosário. Maria do Rosário tinha uma característica assim, também uma política muito experiente, foi deputada estadual, federal e tal, boa de discurso, fala muito bem, argumenta muito bem. Treinou bem para a campanha. Treinou, se preparou, mas ela tinha um problema, Kleber, terrível, que é a alta rejeição. Consolidada. Consolidada. Então, assim, do ponto de vista de estratégia política, agora quem está falando aqui não é o Tadeu lá que foi pensar e desenvolver a estratégia no Melo. Estou falando como observador, como um especialista nessa área. A primeira tarefa da campanha da Maria do Rosário teria de ser trabalhar a rejeição. Obstinadamente. O que nós fizemos com a enchente, ela deveria fazer com a rejeição. Ela devia abrir o programa dela, papo reto com o eleitor, explicando, tratando do assunto da rejeição. Olha, eu tenho uma rejeição, porque dizem que eu faço isso, penso assim, penso assim. Na verdade é isso, aquilo. O Duda Mendonça fez isso com a Marta Suplicy lá atrás, quando ele elegeu ela senadora. Começar, o jingle dela tratava da rejeição. Não tem como contornar essas coisas, né, Kleber? Não adianta. Então, aí nesse caso, a gente faz assim muita fantasia em torno do marketing político, uma coisa difícil, teórica, etc. Não é nada disso. Tem muito de bom senso ali, né? De leitura mesmo. De leitura ali, aquele momento. Ouvir o eleitor e conversar com ele, explicar. Porque se tu não faz direito esse processo, tu não consegue que ele te escute bem. Tu cria uma barreira no processo de comunicação e ele não vai te escutar. E às vezes quando tu joga diante desse cenário, por exemplo, de rejeição, só uma estratégia de marketing no sentido estrito, conversa menos ainda, né? Porque daí aquele marketing soa falso, né? Porque tudo que acontece durante o período eleitoral propriamente dito, o eleitor desconfia. Então eles já estão brigando, já estão se atacando. Isso não é verdade. Tudo que tu faz antes é mais constitutivo da personalidade da pessoa, porque está fora do período da disputa propriamente dito, né? Então ela deveria ter feito, na verdade, isso não é só na campanha, ela deveria ter feito há mais tempo, né? Agora, Tadeu, além disto, né, de não ter tratado a rejeição, não sei se tu vês assim, também houve uma estratégia de fincar a questão da enchente no colo do Melo, de um modo fora da razoabilidade. Me pareceu que num simples comercialzinho lá se combateu, olha, em São Leopoldo o prefeito era do PT e também deu enchente e tal. Foi agudo demais, foi político demais essa crítica? Olha, eu acho que eles cometeram um erro de avaliação do contexto do efeito da enchente na personalidade do Melo. Entendi. Não é o efeito político da enchente foi grande, mas a capacidade do efeito estragar, danificar, atingir a personalidade política dele. Na verdade, não atingiu a personalidade política dele. Atingiu momentaneamente a percepção das pessoas ali, que uma criticou mais, outro menos. Mas a personalidade saiu intacta. E muito se deve ao estilo político pessoal dele. O que ele fez durante a enchente? Ele botou as botas dele e foi pra rua. Foi lá. Foi lá. De verdade. De verdade. Não é para fazer videozinho na internet. Foi de verdade. Eu convivi um pouco com ele naquele momento ali, ele estava muito abalado, mas assim, muito Perdeu abalado. Perdeu a própria casa, né? E nunca quis contar. Então. Nunca quis contar. Mas ele transformou, esse é o político do antifrágil, que eu falo um pouco no livro, né? Tem o político resiliente e o político antifrágil. O resiliente é o seguinte, é o Leonel Brizola. Pode falar o que quiser dele. Tá ali. Não adianta, ele é teflon, ok. O político antifrágil é diferente, ele utiliza... Antifrágil, é um conceito de essas neuroeconomia aí. Tá. O político antifrágil é o seguinte, é aquele que utiliza a diversidade e torna-se mais forte dentro da diversidade. Ele ou reitera comportamentos e atitudes, ou ele adota novos comportamentos e atitudes adequadas àquele contexto que o tornam ainda mais forte.
E eu acho que ele nem sabia desse conceito, tá? Ele fez porque é genuíno dele. É o único jeito que eu sei fazer política, é fazer com as pessoas, ouvindo, abraçando, compartilhando, em contato direto com as pessoas. Isso ele continua fazendo até agora. Tem um programa da Prefeitura Municipal, chama Mais Comunidade. Veja só, te imagina numa situação dessa. Todos os sábados de manhã, praticamente, o cara sai de casa às 7 da manhã e visita 10, 15 comunidades da cidade, da periferia, ao longo do dia. Deus abençoe. Então, tu imagina tu fazendo isso. Tudo junto, né? E leva junto, e anota num caderno, e durante a semana cobra. Como é que a população, ela percebe isso? Olha, esse cara está do meu lado, ele pode não ser um prefeito extraordinário, mas ele está do meu lado. Pode não conseguir fazer tudo, mas está do meu lado. Então, no momento de crise, as pessoas ficam inseguras, a incerteza aumenta, elas ficam com quem? Elas ficam com quem está do lado delas. Agora, Tadeu, essa campanha teve também o uso do simbólico, do humor, da criatividade muito presente, né? Que estava meio fora das campanhas eleitorais, as pessoas não estavam mais conseguindo trazer para as campanhas. E se conseguiu ali com o chinelão, com o chapéu de palha, com a Mariazinha, foi um combo ali criativo e simbólico muito eficiente. Ali, essa coisa assim, na verdade, assim, ó, ele pediu lá no início, eu quero uma campanha alegre, eu quero uma campanha bonita, eu tenho que fazer um jingle legal para mim, e a gente montou a equipe de criação da campanha um pouco olhando para isso, né? O Ricardo Soletti e o Perezin, que são 2 publicitários conhecidos já na cidade, são muito talentosos, textos assim muito agudos, muito precisos, assim, gostam de política, é fundamental isso também, gostam muito de política. E a equipe entendeu bem isso e fez uma campanha maravilhosa, né? É um case, assim, das campanhas que eu fiz, teve a do Sartori em 14 também, que foi muito... Tava lá o Martinelli. O Martinelli no começo, depois o Fuscalto tava lá também, tava o Renato, né? Que é um publicitário que nos ajudou a fazer a 18 também, que em termos de case de comunicação foi muito bem sucedida. Foi, sem dúvida. Eu até acho assim, das campanhas do Sartori, a de 14 foi aquela história do gringo, né? Aquilo foi um negócio, foi um achado, porque também o Sartori é genuinamente um político popular, né? Carismático, muito carismático, popular, simples. Ele faz disso um ativo, uma ferramenta política muito... E é genuíno dele, né? Muito importante. Mas a campanha de 18, Kleber, eu acho que foi... Dada a diversidade dela, ela foi melhor que a de 14. Eu também acho. Se eu disser, comparar 18 com 14. Falei até pro governador e pro Fábio Bernardi, né? Que estava do outro lado. O case ali foi a gente que produziu, eu acho, né? Era uma diversidade muito grande. E nós sabemos de onde saiu, né? E onde parou, quer dizer, recuperamos ali a reputação, né? Merecidamente do próprio Sartori, enfim, né? Mas essa do Melo, tu estava dizendo, também foi um marco, né? Foi. No final, assim, era impressionante, assim, era uma avalanche, né? A rigor, era uma eleição boa para ganhar no primeiro turno. Né? Que era para ser antes da enchente, né? Era para ganhar no primeiro turno, assim, E assim, Porto Alegre vem... aí é uma coisa assim, claro, isso não é só obra do Melo, mas Porto Alegre vem melhorando muito, é inegável isso, né? Então, esse, por exemplo, foi um erro que o PT cometeu na campanha, porque o PT, aliás, é interessante isso, porque o PT resolveu atacar o Melo de um lado, né, a pessoa dele, atacou ele duramente durante a eleição, enquanto as pessoas queriam discutir os problemas da cidade. Né? Eu quero saber como é que eu melhoro o ônibus, o posto de saúde, a praça, enfim. E o segundo erro que eu acho que o PT cometeu foi dizer que está tudo errado. Nada presta, está tudo errado. Um discurso sério, né? A pessoa... Não dá mais para fazer esse tipo de coisa, né? Não tem credibilidade mais. Tratar o eleitor como ignorante, digamos assim, no sentido de ignorar. Acho que foram 2 erros. Então, se tu fizer uma síntese, assim, tu vai ver assim, eu acho que eles cometeram 3 erros. A candidata não ter tratado o problema da rejeição,
personalizar no melo tudo que está acontecendo de errado na cidade. E terceiro, dizer que está tudo errado na cidade. Verdade. Ô, Tadeu, vamos fechar. Eu queria te ouvir, tu é um estudioso, né, da política, da sociedade e tal. Eu queria falar um pouquinho sobre democracia, o que tem acontecido, não só no Brasil e também no mundo, né? Tchê, como é que tu tá vendo tudo isso, Tadeu? A relação das pessoas com a democracia, com a política. Pois é, Kleber. Eu acho assim, ó. Eu acho que a gente está indo para uma situação difícil mesmo. Então, mas assim, eu não acho... Tem muitas explicações que dizem assim, não, mas a crise da democracia é porque a economia não consegue mais atender às expectativas das pessoas, os governos ficaram grandes e eles... existe muita burocracia. Ou é só a polarização. Ou é só a polarização, a esquerda, a direita. Eu acho que isto tudo pode fazer parte de uma descrição da crise, mas não é a causa da crise. Eu acho que uma das causas da crise, e aí não é só aqui, é na Europa, nos Estados Unidos, enfim, no Brasil também, América Latina, em todos os lugares, se fala assim em morte das democracias, né, com uma certa dramaticidade e tal. Eu acho que tem dois problemas aí. O primeiro problema é a definição de democracia. O Joseph Schumpeter é um economista que escreveu nos anos 20, 30, muito famoso, é o cara da inovação, né? Da destruição criativa e da inovação. Ele escreveu sobre política também, o Schumpeter. E ele disse o seguinte, que a democracia é uma técnica para escolher governantes. Ela não é um modelo de sociedade, ela não é um modelo de Estado, ela não é uma forma de melhorar a vida das pessoas. Ela é instrumento. Ela é um método de escolha de governantes. Isso por um lado. Mas esse conceito do Schumpeter foi muito criticado, porque o pessoal dizia assim, muita gente dizia assim, não, mas isso é um conceito muito, muito limitado, é um conceito formalista de democracia. A democracia tem que ser vista como real, como substância, como modelo de governo. E aí, quando tu adota esse conceito mais aberto e mais amplo de democracia, tudo cabe dentro dele. Então, o que aconteceu nos últimos 30 anos? O Norberto Bobbio chamava isso de a era dos direitos, né? Todo mundo passou a ter direito a tudo, em qualquer momento, em qualquer lugar e tempo. Então, assim, a sociedade foi sobrecarregada com os direitos, com a concessão de direitos. A Constituição brasileira é um exemplo disso, de 88. Só que ninguém parou para pensar o seguinte, as condições materiais para atender esses direitos existem? As economias, as sociedades produzem meios materiais para tornar esses direitos reais e efetivos? Não. Então, tu tem um acúmulo de direitos contra limitações materiais reais para atendê-los. E isto gera o quê? Uma profunda frustração. Expectativa alta, portanto, expectativa alta, frustração, abandono, insegurança, incerteza. E tem um outro elemento, isso eu acho que é o elemento mais de fundo lá. Tá bom, mas então o que pode perguntar o seguinte, mas como é que a gente faz com isso? O que a gente faz? Eu acho que o primeiro passo é ter uma visão mais realista da democracia. Calibrar o jeito de olhar a democracia. Calibrar o jeito de olhar e perceber o seguinte, que não adianta ficar esperando que o governo, porque tu tem direitos, que o governo resolva os teus problemas. Quem produz riqueza, quem faz trabalho são as pessoas. Voltamos lá num princípio liberal, né? Nós voltamos lá para um princípio liberal. Se eu espero muito do Estado e faço um Estado grande, ele não tem condições de me atender. Então eu começo a fazer um jogo de mentira. Né? Eu começo a exigir muito, sabendo que ele vai me dar pouco, e isso gera um certo consolo, enfim, de um lado. De outro, gera muita incerteza. Então, acho que no fundo tem isso. Mais do que a crise em si da democracia, tu estava me falando de um jeito de... Crise de um jeito de olhar. Tem uma história, tem uma piada muito interessante sobre isso, que é assim, ó, o pessoal está fazendo um comício no interior e o prefeito, o candidato a prefeito, sobe no palanque e começa a fazer um discurso sobre sobre o seu oponente que está no governo. Então ele diz assim, vamos falar a verdade aqui.
E pá, vamos falar a verdade de novo. E pá, criticar o cara. Vamos falar a verdade. E criticava o cara. Então, dali a pouco um gajo no meio diz assim, chega de verdade, queremos promessas. É verdade. Então tu imagina se tu já participou de alguma eleição onde a síntese não é mais gasto público? A discurseira sempre É sempre essa. mais investimento. Então isso gera uma situação, gera um impasse cada vez maior, né? De algum modo a imprensa também reforça um pouco isso. Agora tem uma questão que eu acho que é uma questão real, que talvez esteja relacionada com isso, que é o seguinte: a globalização e a inovação, elas produziram assim a destruição de certos setores econômicos, a transformação e a destruição. O Trump entendeu bem isso nos Estados Unidos. O que é isso? O camarada que trabalha numa indústria automobilística, uma indústria de autopeças nos Estados Unidos, tem 40, 50 anos de idade, ele trabalha há 20 lá, esse cara foi alijado do mercado de trabalho. O emprego dele foi destruído. E não tem a criação de um emprego novo para ele agora. Só que isso está acontecendo numa escala grande. Então, tu observa assim, na economia criativa hoje, nas comunicações, na internet, essa coisa, são empregos novos sendo gerados e antigos sendo destruídos. Os antigos vão para onde? Onde é que vão os antigos diretores de arte das agências de propaganda? Os produtores das televisões tradicionais? Os jornalistas da mídia tradicional? Para onde que eles vão? Ou eles se convertem, o camarada tem 50 anos, ele vai ter que dar 30 anos, voltar 30 anos atrás de casa, ele vai ter que voltar e reaprender tudo. Não dá. Esse cara muitos não conseguem fazer. E aí sim eu acho que tem uma coisa de insegurança profunda em relação... Porque... O modelo ocidental era assim, o modelo do pós-guerra era assim, era crescimento econômico e aposentadoria, bem-estar social. Esse era o modelo, o contrato social do pós-guerra foi esse. Dos anos 80 para cá, esse contrato quebrou, faliu, se rompeu. As economias crescem menos, as pessoas vivem mais, né? As aposentadorias custam mais, portanto, e tu não tem condições de suportar isso. Isso está no Brasil. Por que o Brasil vive uma crise permanente na Previdência Social? Por isso. A França, por exemplo, a cada 3 anos, na França, eles fazem uma revisão dos modelos, a Europa inteira, fazem a revisão do modelo previdenciário para postergar a aposentadoria. Tu disseste que o Trump compreendeu isso, Tadeu, por quê? Sim, ele compreendeu essa dinâmica de que a economia estava em certos setores da indústria americana. A indústria americana, ela vem num processo assim de queda há muito tempo, né? Ele percebeu isso e que estava havendo ali uma transformação estrutural e que tinha um contingente grande da classe trabalhadora americana que estava excluída da nova economia. Certo. E ele começou a conversar com essas pessoas. E hoje nessas cidades aí industriais assim do antigo eixo da indústria automobilística americana, ele é amplamente majoritário, né? Fez votações estupendas assim e perde aonde que ele perde? No mercado financeiro, em Nova York, no mercado financeiro. Obrigado. Curioso isso, né? É curioso. Tadeu Viapiana, Luiz Tadeu Viapiana, obrigado. Prazer é meu. Contigo. Maravilha, obrigado. Para você que nos acompanhou pela Rádio Bandeirantes, nas redes sociais tem mais parte sobre essa agradável conversa aqui de um sábado de manhã, pensando sobre Porto Alegre, o Brasil e o mundo. E nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana. Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu.